Esta conferência será gravada agora. Bom dia, em nome do IBF São Paulo, eu dou as boas-vindas a todos em mais um webinar promovido por nós. Hoje o webinar será sobre oportunidades de redução imediata de custos com TI, diante do cenário econômico atual e pós-crise, o qual está sendo patrocinado pela Rimini Street. Nesse evento a gente vai ter várias etapas, né? A primeira delas vai ser uma exposição com a Denise Maron, que é CEO da Rimini Street. Depois nós vamos ter um painel com o Wagner Brilhante, que é CEO da Bombril, Thierry Sorré, da usina Coruripe, e Fábio Quintão, sócio da Álvares e Marçal. Em seguida nós vamos ter um bate-papo com o meu amigo Maurício Molan, brilhante economista, e em seguida a gente vai ter perguntas e respostas, né? Então, para perguntas e respostas, eu peço que vocês encaminhem via chat as perguntas à Rosa Costa, que é a organizadora do evento, e depois a gente faz o encerramento do evento, que será às 9h30. Eu gostaria de agradecer e homenagear também as nossas empresas mantenedoras, que permitem que o IBF São Paulo cumpra com a sua missão. São empresas muito importantes também que nos ajudam a caminhar no dia a dia. Eu peço a gentileza que todos deixem os microfones em mudo e as câmeras desligadas, para que a gente não tenha interferência durante o evento. E daí eu passo a bola. Boa sorte a todos aí, que a gente faça um excelente evento. Obrigada, Marcelo. Vamos lá. Bom, antes de tudo, é um prazer estar aqui com o time do IBF, com o Brilhante, com o Thierry, com o Molan, com o Fábio Quintão, da Álvares e Marçal, uma vez que estamos vivendo uma situação bastante peculiar, né, um nível de incerteza altíssimo, e mais do que nunca, o objetivo nosso aqui é justamente compartilhar experiências, uma vez que o grupo de pessoas que está ali na busca obsessiva por poder superar o momento que a gente está enfrentando, a gente nunca havia encontrado uma situação como essa, né? Em tempos de certezas, não é? Mais do que nunca, buscar eficiência, reduzir custo, e aqui o fundo é a área de tecnologia, ou seja, a parceria necessária. E, naturalmente, isso já acontece, mas mais do que nunca, a crise que a gente está vivendo está funcionando como um catalisador dessa parceria, para que a área de tecnologia trabalhe com os CFOs, com o C-Level, e para que todos possam superar essa situação que estamos vivendo, né? Claro que varia muito de um setor para outro, mas a queda abrupta de receita levou a grande maioria das empresas aí com um grupo-tarefa, uma força-tarefa, para reduzir custo o mais rápido possível, preservar a liquidez, preservar a caixa, né? Essa é a nossa realidade. Aqui é uma pesquisa vinda recente do Gartner, onde existe aí uma distribuição da receita em função da indústria, e é claro que isso varia de uma para outra, né? Temos situações extremas como as aerolíneas, a área de hospitais, tem setores que estão mais, digamos, preservados, mas é muito difícil não encontrar um setor sequer que não esteja sendo impactado pela situação que estamos vivendo agora, né? Naturalmente, reduzir custo é o principal plano de ação nesse momento, e ao mesmo tempo gera muita insegurança nas pessoas, nos líderes, nas empresas, porque até onde eu vou com essa redução de custo, né? O objetivo final não é reduzir custo por reduzir custo, é claro que é ser mais eficiente, mas quando o top line cai de um dia para o outro abruptamente, você tem que realmente ser criativo, pensar de uma forma diferente, estar mais aberto para mudanças, e mais do que nunca
a TI estar alinhada com o desafio da empresa, né? Aí você vai dizer, mas nunca foi? Não, claro que sempre foi, né? Mas talvez o modus operandi, ele realmente deva ser melhorado, aonde o negócio, ele deve estar mais envolvido com a TI e vice-versa, né? À luz do desafio que a gente está enfrentando agora, né? Parece chover no molhado, né? Mas, no fim, a discussão é válida, porque a agenda do C-Level, naturalmente, é enfrentar a dificuldade, crescer, garantir rentabilidade, honrar os compromissos com os shareholders. Existe aí uma agenda no C-Level definida, e o orçamento de custeio da TI, ele é bastante representativo. Varia muito de uma indústria para outra, né? O SG&A de um banco pode ser 50%, 60%, onde ali a TI está incluída, a manufatura é 8%, 10%, mas todo SG&A é substancialmente impactado pelo orçamento de TI, as despesas administrativas, né? Então, penso que vocês estejam me ouvindo. Sim? Sim. Então tá bom. Sim, Denise, estão todos ouvindo. Pode sim. Obrigada. Então, o que a gente observou nos últimos anos, e é claro que agora a circunstância que a gente está vivendo, isso ficou mais evidente, é um interesse maior do C-Level em entender melhor tecnologia, não ter medo de falar de tecnologia, e isso está gerando uma parceria das mais interessantes, e nesse momento essa parceria é fundamental para que ações sejam tomadas e que todos os setores consigam, aí, os grandes grupos brasileiros, empresas brasileiras, consigam superar essa situação, que o tempo é relativo, né? Não sabemos, aí o Maurício vai nos dar a luz aí no final do evento, né? Que previsibilidade temos hoje, né? Muito pouca. Então, mais do que nunca, as empresas estão abrindo a caixinha de TI, estão querendo entender melhor, e isso é muito saudável para os dois lados, né? A tecnologia, ter a parceria do CFO, principalmente, é fundamental para que as decisões sejam tomadas de forma rápida e que os benefícios aí sejam atingidos o mais rápido possível, né? Da tecnologia, de empresas muito consolidadas, que vêm investindo há décadas em sistemas sofisticados, tanto infraestrutura, software, telecomunicações, todas as camadas, acabou-se, no decorrer do tempo, gerando um custo de operação muito alto, né? E uma certa percepção de que o que está sendo gasto com o dia a dia dos sistemas não condiz com o valor agregado, né? Uma sensação de que o que está sendo entregue é incoerente com o que se gasta. Estamos vivendo um momento de inflexão tecnológica, né? É interessante, né, como os CFOs gostam de falar de cloud, estão envolvidos com cloud, querem entender cloud, e naturalmente isso não é toa, que realmente está havendo uma mudança importante de tecnologia, mas os legados são no modelo já, digamos, maduro, consolidado, que não é cloud, né? Então, fica justamente esse desconforto do que fazer com sistemas legados, uma vez que existe, sim, uma pressão natural, né, dos provedores, de novo, tanto hardware como software, de manter a base de clientes o mais atualizado possível, e isso pode, muitas vezes, gerar um desconforto sobre o que fazer, né? Se manter na agenda de atualização tecnológica do seu parceiro atual, ou trabalhar de forma diferente, né? Então, essa é a provocação do evento aqui hoje, né? Quer dizer, como se pode trabalhar em conjunto, porque é claro que existe um impacto, né, natural, direto, aqui é um exemplo, né? Lucro, EBITDA, caixa, no fim, é sobre isso que estamos falando, né? Ainda mais à luz do Covid-19. Então, realmente, essa é a agenda. O que
tirar de proveito da operação da TI para que os resultados financeiros sejam positivamente impactados e, naturalmente, esse benefício, digamos assim, com essa eficiência, que no fim é isso que estamos falando, fazer mais com menos, possa subsidiar projetos de inovação, né? Com licença, Denise, desculpe, a Rosa, é que nós não estamos vendo a sua tela. Você pode compartilhá-la conosco, por favor? Nossa, só agora? Jesus. Jesus. Agora sim, perdão, obrigada. Perdão. Puxa vida. Muito bem, então, como eu estava falando, mais e mais, o objetivo é esse, reduzir custo, ter essa economia, trabalhando em conjunto, CFO com a TI, para que, né, as estratégias da companhia, isso aqui é um exemplo clássico, que é praticamente o nosso dia a dia, a gente consegue redução de milhões, muitas vezes, não é? E volto a dizer, não é só na área de software, pode ser infraestrutura, isso aqui é uma provocação que estamos fazendo aqui com os convidados, para que geremos uma discussão que possa agregar valor para aqueles que estão aqui investindo seu tempo nesse evento e, quem sabe, sair daqui mais, digamos, autoconfiantes para tomar algumas decisões em função da experiência das pessoas aqui, dos nossos convidados, né? Então, aqui nós temos um exemplo onde uma empresa pública tinha 6 objetivos, ou tem 6 objetivos estratégicos publicados no seu Annual Report, e, naturalmente, todo o plano de redução de custo com a TI, né, especificamente com a TI, deve aqui impactar, dos seus 6 objetivos, impactar 5 objetivos. E os objetivos estão sempre ali na proteção, no crescimento da margem, na rentabilidade, redução de custo, investir em plano estratégico, aonde passa por trabalhar com startups, ou muitas vezes até adquirir startups. Então, é essa aqui a provocação que a gente está fazendo hoje, né? No fim, o ponto é simples, fazer nada, né, ainda mais diante da circunstância, não é uma opção, né? Então, aqui existe sim a necessidade das empresas tomarem uma decisão que não é fácil, porque passa por uma mudança, que é justamente você assumir o controle do seu plano de tecnologia e não necessariamente seguir o que o seu parceiro está te pressionando a fazer. Então, você fazer um plano de tecnologia orientado ao seu negócio e não orientado ao fabricante. Eu vou tomar liberdade, se vocês me permitem, uma vez que eu falei sem ter apresentado os slides, mas basicamente queria reforçar esse slide. É uma pesquisa feita na Inglaterra recente, há poucas semanas, onde existe aí o Pareto, não é, do que os CFOs têm como prioridade hoje, né? O que é verde é o que está agora, já impactado pela Covid, o que está em azul era há algum tempo atrás, então você vê que a crise certamente empurrou o CFO a assumir a liderança da força-tarefa, e é justamente, naturalmente, o Brasil está na mesma situação, e é justamente por isso que a gente está aqui envolvido com o grupo de executivos da área de finanças para poder colaborar, não é? Então, dito isto, vamos voltar aqui, peço desculpas por não ter dito isto, gostaria então vou sair da minha tela. Gostaria agora, então, de começar esse bate-papo com o Fábio, com o Thierry, com o Brilhante, cada um com a sua história, né? Vou começar pelo Brilhante, presidente da Bombril, que vem enfrentando desafios importantes nos últimos anos. Então, eu queria... é um executivo muito envolvido com tecnologia, realmente foi e é um parceiro da TI. Então, eu queria perguntar para o Brilhante, como é que foi essa experiência, qual é a sua visão, como é que foi, como você comenta, cortar o mato alto e depois continuar trabalhando na eficiência da tecnologia à luz dos seus objetivos de negócio?
Está no mute. Perdão, começar de novo, hein? Bom dia, Denise, bom dia aí os colegas Quintão, Thierry, Marcelo e todo mundo que está nos ouvindo aí. Bom, enfim, eu acho que a Denise explanou muito bem aí os caminhos que a gente tem que percorrer, né? Eu diria que controle de custo, despesa, e principalmente custo de tecnologia, a gente está falando de uma área estratégica, né? A gente não pode achar que tecnologia não é estratégica. Tecnologia hoje é super estratégica. Mas é alguma coisa que a gente não deve, a minha sugestão é não vamos fazer isso nas crises, vamos fazer isso ao longo da vida da empresa, no nosso dia a dia, redução de custos de despesa, é uma cultura, tem que ser cultura. E, basicamente, quando a gente quer fazer isso de uma forma mais urgente, no caso das crises, a gente acaba fazendo sim, não tem dúvida, mas a gente consegue de uma forma muito mais natural, tranquila, sem a dor de fazer de uma forma repentina quando a gente implanta uma cultura de redução de custo e despesa, né? Então, por aí passa não só a gente cortar por cortar, isso acaba em algum momento a gente tem que fazer, mas fazer os cortes inteligentes, né? Corte inteligente a gente faz com estratégia, a gente faz de forma pensada, a gente faz de forma planejada, né? E também passa por isso quebrar paradigmas, né? Alguns paradigmas que são construídos e que foram construídos ao longo das nossas carreiras, a gente tem que ter um olhar mais atento, né? Denise falou, a gente tem aí várias startups no mercado e essas startups muitas vezes podem apresentar para a gente uma solução que a gente não esperava, né? Que as grandes corporações com quem a gente trabalha e são muito competentes não estão preparadas para fornecer e as startups muitas vezes estão. Eu acho que o caso da Rimini foi um caso importante para a gente, porque também havia uma preocupação de mexer nessa área, né? E ter uma prestação de serviço que não fosse com os grandes fornecedores, e a gente acabou fazendo uma parceria bastante interessante aí, né? Agora, o que se deseja hoje, eu acho que todo mundo deseja, independente se está na crise ou se não está na crise, é pagar o preço justo, é pagar aquilo que realmente, o produto que a gente quer receber e que o fornecedor consegue entregar com qualidade, dentro do prazo, né, um bom atendimento. É isso que se quer. Então, eu acho que economizar em tecnologia é pagar preço justo, né? Não vamos achar aqui que a gente, do dia para a noite, vai encontrar aí a fórmula mágica em tecnologia, a gente vai cortar, porque se a gente perder tecnologia, a gente perde realmente estratégia. Então, é muito importante que isso seja feito com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, né? Bom, a gente, em tecnologia, a gente acabou fazendo diversas coisas aí bem interessantes. Na verdade, a gente tinha uma necessidade muito grande, né, de ganhar margem, rentabilidade, de cortar custos e despesas, e a gente veio fazendo um trabalho ao longo do tempo, aí já se vão agora 4 anos, onde, com foco em tecnologia, a gente acabou reduzindo custos, não só, por exemplo, como o caso que eu acabei de citar com a parceria com a Rimini, mas a gente também teve um olhar atento aí para outras coisas, né? Por exemplo, a terceirização do suporte, né? Acabou fazendo terceirização do suporte, a gente foi para a cloud, e aí cloud parece moda, mas na verdade para a gente era uma necessidade que não tinha como ser discutida, porque a gente tinha um parque tecnológico que ele já estava ultrapassado, precisando de reinvestimentos, e isso nunca acaba, né? O reinvestimento, quando você está fisicamente, você não está em cloud, ele vai acontecer sempre.
Você precisa disso, você precisa de gente qualificada no local, você precisa de treinamento, você precisa de uma série de coisas. Então, são vários custos que você evita quando você vai para a cloud. E a gente fez essas contas, né, verificando que fazia muito sentido ir para a cloud. Fora que outras questões, né, segurança, por exemplo, da informação, riscos que a gente corria tendo fisicamente o nosso data center. Então, com isso também a gente evitou bastante custo, né, e tem evitado bastante custo. A gente também teve um olhar muito atento aí para a área, para a parte de telefonia, falando de tecnologia, né? E telefonia requer controle, que requer custo em primeiro lugar, né? Controle e gestão, perdão, em primeiro lugar, mas também concorrência. A gente tem excelentes players aí no mercado e muita concorrência acontecendo. E a cada dia mais, né? Então, é importante colocar à prova essas concorrências, né? Não tem dúvida que a qualidade do serviço é fundamental, a gente não pode abrir mão disso, mas a gente tem que ter, sim, aí o olhar atento, curioso, né? Querendo entender o que estão fazendo por aí de diferente, que não se fazia até agora, e isso eu acho que leva a boas reflexões, e as boas reflexões levam realmente a gente conseguir os objetivos aí de redução de custo, mas com ganho de eficiência, né, para um assunto, né, que é tecnologia, que é tão estratégico para as corporações, né. A terceirização também que a gente acabou fazendo de suporte foi bastante interessante, porque a gente com isso manteve um time de tecnologia pequeno, mas com foco estratégico, bem estratégico, e toda a parte de atendimento, né, de acompanhamento, sendo feita por terceiros especializados, onde já estão treinados, então a gente não tem o custo de treinamento de pessoal, de manutenção de pessoal, tudo. Quando a gente faz a conta na ponta do lápis, a gente vê que tem uma economia importante aí, né? E todas essas economias que a gente vem fazendo, o interessante é que a gente acaba reinvestindo, a gente faz conta para reinvestir em tecnologia, né? Não tem jeito. Essa é a vida já há muito tempo, e daqui para frente essa necessidade só aumenta. Então, a gente faz sempre conta, um business case, entendendo o que a gente vai ter de redução de custos ou de economias para os próximos anos e como é que a gente reinveste nisso, né? Num upgrade, num investimento em uma outra tecnologia, qualquer que possa ajudar a gente, o negócio, enfim. Então, não faltam oportunidades, realmente. A gente tem que pensar um pouquinho ali, né? Usar um termo bem conhecido, fora da caixa, e com curiosidade, acima de tudo, com vontade de entender, mas, obviamente, a gente não pode abrir mão de qualidade, né? A qualidade é fundamental nessa área. Brilhante, você, da forma como você comenta, dá a impressão que a dinâmica, né, das parcerias, ela também acaba mudando, essa coisa de colocar mais concorrente e não ter essa máxima de que você tem que ficar de eterno com o mesmo parceiro, né? Essa dinâmica, naturalmente, você está mudando. É mais orientada a projeto? Qual que é a tua visão em cima disso? Não, a visão a gente não tem nenhum tipo de preconceito, né? Então, a gente precisa ir buscar as melhores soluções. Melhores soluções ao preço justo, como eu comentei antes, né? Não é coisa barata, que pode se confundir, vão confundir o barato com coisa ruim ou coisa de baixa qualidade. Não é isso. Mas sim, eu costumo falar, a gente tem que ser indignado, a gente não pode aceitar, né, a falta de mudança e não ter redução de custo, não ter ganho de eficiência, porque a gente acha que assim todo mundo está fazendo desse jeito, a gente tem que fazer como o mundo sempre fez. Na verdade, a gente não abre mão de qualidade, a gente não abre mão de eficiência, mas a gente quer entender o que estão fazendo de diferente, né? Acho que esse não é um segredo, mas é uma realidade que a gente enfrenta
sempre, né, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, porque não dá para se aventurar numa área de tecnologia. Então, eu acho que a gente entender bem o produto, entender bem o fornecedor, entender bem a capacidade do fornecedor de atender, né? E para isso tem várias formas de fazer, né? Tem as conversas com o próprio mercado, tem as experiências de outras empresas, tem as POCs da vida aí, que mostram, quando se fala de tecnologia, né, a capacidade realmente de entregar aquilo que está sendo vendido. Então, enfim, tem as formas de fazer com responsabilidade, mas não perder esse instinto de curiosidade. Perfeito. De realmente buscar outras alternativas que não aquelas que a gente já conhece tradicionalmente. Perfeito. E eu sou testemunha aqui que o Brilhante, o quanto que ele desafia a área de tecnologia, ele provoca, é curioso, e a gente teve a oportunidade de ver, de viver essa mesma situação lá com a usina Coruripe, com o Thierry, não é, Thierry? Até comentamos aí recentemente, não pode ter complexo de inferioridade nesse mundo, né? Você tem que falar de igual a igual com os grandes players, não é? Para fazer o que importa realmente para a empresa, não é? Queria que você comentasse um pouco, porque o Thierry está nesse grupo que o Brilhante comentou, não, tem que ser curioso, tem que entender, né? E o Thierry é um mais nisso, né? Você poderia contar para a gente como é que foi a sua experiência trabalhando há anos aí com a área de tecnologia debaixo de finanças? Bom dia a todos. Denise, obrigado pelo convite. Os colegas também, bom dia, e todos que estão nos assistindo. Não, de fato, assim, eu não sou oriundo de tecnologia, né? Então, eu acabei, há mais ou menos uns 10 anos, assumi tecnologia em 2 outras empresas, e, de fato, você tem que ser curioso, e o CFO ele tem que mudar bastante o papel dele e a visão dele, né? Então, você sai aquela visão de CFO, aquele amassador de números, ele tem que ter, de fato, ter uma visão geral de negócio e assumir um protagonismo também na área de tecnologia. A tecnologia, durante muito tempo, foi visto como uma área de centro de custo, como uma área de despesa, mas, de fato, ela é uma área estratégica, né? Então, a partir do momento que você, né, passa a ser um curioso e você olha a tecnologia como sendo estratégico, você passa a ter um outro protagonismo na sua função. Na usina Coruripe, eu cheguei no ano passado, há uns 8 meses que eu estou lá, e eu cheguei no momento de crise, né? A nossa crise ela já vinha vindo, né? Principalmente em função de liquidez, em função de pressão de caixa. Então, de fato, a gente precisava fazer um trabalho forte de preservação de caixa, de buscar eficiência, de redução de custos, né? E a tecnologia, ela sempre apresenta, na área de tecnologia, ela sempre apresenta oportunidades para a gente. E não de fato de você buscar amassar o custo da tecnologia, e aí você pode correr um risco de você perder qualidade, e de alguma forma você pode sucatear a tua estrutura de TI, mas você olhar o que o mercado está te trazendo de oportunidades. Então, de fato, né, os modelos de negócios, os modelos de se fazer tecnologia estão mudando muito rápido. Novos players, ideias disruptivas, então você tem que aproveitar esse movimento, e não é que você vai de repente romper com um grande fornecedor. Cada um tem o seu centro de excelência, cada um tem sua caixa de excelência. Então, quando eu cheguei, eu já conhecia, por exemplo, a proposta da Rimini, eu já estava trabalhando nisso numa outra empresa, eu tive a oportunidade, o processo estava relativamente avançado, e a gente fez esse movimento. Então, trazendo alguém que criou uma plataforma de excelência em suporte com custo reduzido, né? E, de fato, a gente fez esse movimento, trouxe um benefício financeiro de imediato, mas não só o benefício financeiro, trouxe eficiência e trouxe uma melhora no processo. Então, quando a gente vai buscar eficiência, né, a gente tem 2 formas de fazer isso. Ou você coloca um target de redução de custo e você sai da parede para trás, e você sai amassando e moendo as coisas. Antigamente já foi assim. Ou você vai olhar o seu processo, você vai focar no seu processo, você vai melhorar seu processo e você vai buscar a melhor ferramenta para isso. E hoje você tem uma gama de opções para isso. Você tem empresas que estão vindo criando os focos de excelência para isso. Então, de fato, é uma mudança onde a TI ela tem que se autofinanciar,
onde você tem que criar valor com baixo investimento. Então, esses são os desafios. Mas o que mudou, né, de alguns anos para cá? Essa oportunidade de você criar valor com baixo investimento, você tem muita oferta. A digitalização, a indústria 4.0, todos esses movimentos que a gente vê dentro desse mundo digital, de BI, de Big Data, de inteligência artificial, está te trazendo muita oferta. Então, isso é também uma grande oportunidade, você tem que estar atento a isso. Para isso, você tem que sair, você tem que levantar da sua cadeira, você tem que levar a TI para a área de negócio e trazer a área de negócios para dentro de TI. Não é mais aquela visão de dentro para fora, onde você ficava dentro da sua empresa e você achava o que era bom para essa empresa. É diferente, é uma visão de fora para dentro. O mercado, o teu cliente, ele que te mostra quais são as coisas que quais são as melhores práticas e como você pode trazer essa eficiência para dentro. Né? Então, como o Brilhante já falou, é um modo de você tem que trabalhar diferente, você tem que se desafiar todo dia. Você levanta e você, o que eu posso fazer diferente hoje que possa trazer eficiência para a minha companhia, que no final vai se converter em redução de custo. Essa redução de custo vai te permitir retroalimentar a sua TI para você fazer os investimentos que precisa e vai te trazer um resultado melhor no final, no bottom line. Isso é fato. Né? Então, algumas coisas que a gente já fez aí nesses últimos meses, nesses últimos 8 meses, então, a migração para a Rimini foi um passo de sucesso, tem se mostrado eficiente e mais barato. Nós fizemos a migração para o cloud também, então a gente tinha uma terceirização de data center que sempre gera aqueles questionamentos de custo, de modernização, de backup. Nós fizemos esse movimento para o cloud. Nós migramos todos os nossos legados, então isso te permite uma agilidade, te permite flexibilidade. Posso te garantir que permite segurança também, para você fazer um projeto de segurança, um projeto de LGPD, isso te dá algumas vantagens, tanto operacionais, como de flexibilização, como de custos. Telefonia, né? Telefonia é um ponto que a gente tem que olhar. Nós temos sites em vários lugares, né? Em lugares que estão no interior de Minas, interior de Alagoas, então é muito complicado, a gente trabalha ainda com vários operadores, nós vamos padronizar em um só operador, onde nós vamos trazer ele para fazer investimentos também, mostrando o que ele vai ganhar também em termos de volume, e de fato isso também vai ter um benefício operacional e de custo para a gente também. BI, né? Quando você olha a automação, a gente tem que maximizar tudo que a gente faz em BI e não só deixar essa responsabilidade em cima da área de TI. Então, a gente está fazendo um movimento de transferência de conhecimento para as áreas de negócios, onde nós trabalhamos na base de dados e eles vão ter a habilidade para poder trabalhar tudo que eles precisam em BI. Isso traz uma eficiência imediata. A gente consegue automatizar uma série de rotinas, em conjunto com atividades de RPA, automatização de rotina. A gente libera braço para fazer análise quando hoje eles estão amassando dado, eles estão fazendo rotinas. Então, são pequenas coisas que parecem difíceis de fazer, mas que com pequenos movimentos, e você focando, e você estruturando, e você criando centros de inteligência dentro da empresa, você gera essa eficiência. Um outro movimento que nós estamos fazendo também, isso para preservação de caixa também nesse momento, nós estamos partindo para o modelo de prestação de serviço, de leasing ou de aluguel de hardware. Né? Então, a gente está falando com alguns players, estamos na fase final, e, de fato, a gente já fez o business case com relação à compra, o payback fica muito próximo, e a gente consegue preservar a caixa, e a gente consegue terceirizar também, como o Brilhante já frisou, toda a parte de suporte nessa parte, né? Startups, né? Você tinha, né, aquela questão, as grandes empresas é que detêm o conhecimento, é que detêm todo o know-how de TI e elas têm, né, uma grife por trás. Isso não existe mais, né? Então, a gente está trabalhando com várias frentes. Nós trouxemos uma startup para automação na área de controladoria. Nós estamos trazendo, por exemplo, uma plataforma de gestão de viagens da Índia. Né? Eu tive contato o ano passado com eles, eles entraram no Brasil agora em janeiro, então nós estamos trazendo uma plataforma da Índia. Nós estamos olhando uma outra plataforma também
para a área de contas a pagar. Estamos trabalhando, nós trouxemos uma plataforma, uma parceria de crédito pessoal para os funcionários, é um banco digital, com uma redução de custo bastante interessante para os nossos funcionários. Então, você tem que estar atento o tempo todo no que tem. Tem coisa boa, tem coisa barata, no modelos de POC, né, que o Brilhante já colocou, e no final você vai ver essa conta vindo de forma positiva no seu bottom line, e sua TI vai se autofinanciar, ela vai se retroalimentar, e tem outro fator que eu acho fantástico, que você aguça a criatividade das pessoas. Então, as pessoas, né, a tua equipe, ela sai daquele processo de linear e ela passa a ter uma motivação de buscar algo diferente, ela começa a olhar diferente, ela começa a olhar processo, e isso é um movimento também bastante positivo dentro da companhia. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, antes de passar para o Fábio, que é o seguinte: no geral, existe uma certa preocupação em como levar para o conselho, para o presidente, uma proposta de uma mudança mais significativa do status quo, né? Então, nomeadamente, a operação do RP, que principalmente manufatura, utilities, vários setores, é o sistema principal da empresa, né? Então, minha pergunta para vocês dois é como é que foi esse processo, né, de levar esse assunto e que dá a tranquilidade necessária para que a mudança seja feita? Thierry, quer falar? Posso começar aqui? Vou falar. Assim, eu acho que a grande mudança, né, acho que a forma de sucesso é que o CIO ele não é mais um guerreiro solitário que vai pegar a espada dele e vai tentar defender aquilo que ele quer, né? Ele tem que ter parceria para isso, o CFO tem que assumir esse protagonismo, ele tem que entender do que está se falando. Então, tem a questão financeira? Tem, mas tem a questão operacional e tem a questão de mudança da forma de fazer as coisas. E o CFO ele tem que estar convencido disso e ele tem que ir junto. Então, ele não pode ser um ouvinte, ele não pode ser um simples crítico, mas ele tem que ser o protagonista nesse processo. Então, de fato, e tem que assumir a responsabilidade. Então, a partir do momento que o próprio CIO ele tem alguém que está junto com ele para assumir a responsabilidade e para dar um passo diferente, eu acho que isso é um fator fundamental, né? Então, você não pode ser tímido, você não pode demonstrar qualquer comentário do conselho, você já dá um passo para trás. Não, você tem que, se você estiver convencido disso, segue adiante e de fato, você vai conseguir convencer teu conselho disso, né? Então, acho que esse protagonismo, acho que é essencial nesse processo. Bom, Denise, bem interessante essa sua pergunta, né? É verdade, é um ponto muito importante aí. Agora, eu acho que o que precisa ser feito é o embasamento, né? Os levantamentos que têm que ser feitos, não só a história de economia, porque é aquilo que eu comentei antes, economia em área de tecnologia tem que ser um negócio estratégico, muito bem pensado, sem abrir mão de qualidade, muito pelo contrário, até buscando mais qualidade, se for possível. Então, assim, você fazendo um bom trabalho, você fazendo os contatos, fazendo o dever de casa, né, mostrando que a operação já funciona bem em outros players, isso é muito importante, né? E como o Thierry falou, eu acho que é assumir responsabilidade, né? Se o CFO ele tem realmente essa credibilidade, normalmente é assim que funciona, né, com o conselho normalmente tem no CFO o homem de confiança, o cara que vai controlar, o cara que está preocupado com o custo, mas o cara também que está preocupado com a continuidade das operações, né? Então, é basicamente isso. Fazer o dever de casa, levar o negócio muito bem detalhado, mostrando que é uma solução que não é uma solução que a companhia vai ser uma cobaia, vamos dizer assim, né? Mas que é alguma coisa que, de fato, já está rodando e rodando bem, né? Então, os riscos são minimizados
e risco vai ter em qualquer transição, qualquer coisa da vida, né? O importante é você trabalhar com a mitigação desses riscos e realmente fazer todo o percurso para mostrar que teve um dever de casa muito bem feito até se tomar essa decisão e se levar essa sugestão ao conselho, né? Acho que quando você consegue fazer isso de uma forma bem estruturada, facilita bastante. Seguro, né? Demonstrando a segurança do que está fazendo naturalmente, né? Vou, então, passar aí a palavra para o Fábio. Fábio, para quem não conhece Álvares e Marçal, uma empresa baseada em Nova York, né, Fábio? O Fábio é responsável pela tecnologia e, para quem não sabe, é uma empresa, dentre outras coisas, especializada em reorganização e reestruturação das empresas, né, Fábio? E eu queria que você compartilhasse aí, o que você encontra, né, quando a Álvares e Marçal é contratada, normalmente o próprio presidente, o conselho é que contrata os serviços da Álvares, o que você encontra na área de tecnologia, quais são as oportunidades e as dificuldades que você vê? Na realidade, Denise, assim, eu ouço o Thierry e o Wagner falando, assim, eu fico até bastante feliz de ver como que eles conseguiram direcionar a TI para o ponto de vista estratégico, e eu acredito também como até um gerador de receita junto com o negócio. Eu acho que a TI acaba fazendo parte e tendo ganhos relevantes ali para ajudar o negócio em trazer dinheiro e trazer receita para dentro da companhia, né? Isso não é uma prática 100%, né? Hoje a gente ainda vê muitas empresas, como o próprio Thierry falou, que vê a área de tecnologia como um grande centro de custo, né? Como um silo, trabalhando ali de forma isolada. E eu acredito muito que, principalmente agora que a gente, nessa crise aí que pegou praticamente o mundo inteiro, esse pessoal deva estar tendo bem mais dificuldade de conseguir colocar a área de tecnologia num patamar adequado, né? Se a gente for parar para pensar sob o ponto de vista de Covid, né? Assim, o mundo está perdendo de 7-0, né, para a crise, né, de forma geral, né? Então, o mais importante, assim, a grande diferença que a gente encontra durante esse período você vê claramente empresas que já vêm se preparando ao longo do tempo com uma cultura de custo, com uma cultura de que tecnologia realmente é um grande catalisador, né, um acelerador de negócios, e empresas que agora estão tendo que correr atrás do prejuízo de alguma forma, né? E aí a gente entra muito também nesse mundo que na realidade é o nosso grande DNA, né? Que é conseguir reduções de custos, otimizar a área de tecnologia de maneira muito rápida para que tenha um ganho de escala bastante acelerado, né? Eu acho que o mais importante, quando eu vejo assim esse momento de crise, e olhando também sobre o ponto de vista pós-crise, né, para as empresas que não se prepararam a tempo para uma situação tão inesperada como essa, eu acho que, primeiro, a área de TI, como uma empresa como um todo, ela tem que criar cenários, né? Sempre baseado no pior cenário, né? E aí você consegue, conforme a crise vai se avançando, porque a gente não sabe em que momento que ela vai acabar, esse isolamento social, ele pode, com certeza vai ter uma flexibilização, mas depois pode ser que todo mundo volte para isolamento. Eu não sei quantas vezes isso vai acontecer, nem por quanto tempo, até ter uma vacina. Então, os cenários eles podem mudar também ao longo da crise. Então, assim, se você conseguir desenhar muito rapidamente um cenário que é o pior cenário, é muito mais fácil depois você ir ajustando isso conforme o andamento do momento nacional, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso é extremamente fundamental. Um outro ponto também que a gente encontra de ganhos de custo, de redução de custo imediato, que eu acho que as empresas precisam começar, eu acho que nesse momento tem muitas, se quem não começou está atrasado, né? Eu acho que é um pouco tudo que o próprio Thierry e o Wagner falou, né? Eu acho que assim, procurar fornecedores justos, né? Fornecedores justos, preços justos, isso é fundamental hoje em dia no mercado, né? Hoje a gente tem startups, você tem empresas de manutenção e suporte de software que estão entregando valor agregado a um custo, muitas vezes, 50% inferior, às vezes a um terço do custo de um branding,
no mercado, né? E pior, assim, muitas vezes com nível de serviço melhor, né? Então, assim, você paga mais barato, você consegue ter uma solução escalável, você consegue ter uma solução flexível e a um nível de serviço melhor do que muitos brandings por aí. Então, as empresas precisam começar a olhar isso e sair um pouco da zona de conforto, ou a falsa sensação de conforto, para buscar soluções que sejam mais criativas, que sejam mais rápidas, mais plug and play, de forma que consiga ter escalabilidade e um custo mais racionalizado. Um outro ponto que a gente usa bastante dentro dos nossos processos para ganho rápido, né, o que o Thierry falou, a parte de integração. As empresas elas vão ter que aumentar os níveis de integração, né? Principalmente empresas que fizeram aquisições, empresas que estão em processos de aquisição. Então, assim, integrar é fundamental para você otimizar custo. Então, assim, você tem diversas formas de integração. Então, você tem desde RPA, que é uma integração, robotização. Você tem, por exemplo, diversas startups hoje que fazem integração por no-code. São integrações hoje com preço extremamente inferior a uma integração normal no mercado e você faz com uma agilidade muito grande. Então, assim, as empresas têm que começar a olhar para esse tipo de solução. Muito quick win, assim, a área de TI é uma área geradora de quick win, tanto dentro de TI quanto dentro do negócio, né? Então, eu acho que você, por exemplo, avaliar nesse momento, principalmente, assim, os pagamentos de custos que foram incorridos e não foram pagos e partir para uma mesa de negociação. Eu acho que, diferente dos outros momentos de negociação que nós temos na vida, assim, que normalmente só um dos lados está querendo negociar, ou um está querendo reduzir custo, ou o outro está querendo renovar o contrato, né? Agora não, agora é um momento onde tem que partir para a mesa de negociação, porque está todo mundo com disposição para negociar. Então, assim, cara, mesmo o custo que já foi incorrido e não pago, cara, joga para frente, ganha carência, tenta negociar, porque ninguém quer perder nenhum tipo de dinheiro nesse momento, né? Eu acho que um outro ponto importante também é, assim, avaliar os sistemas de negócio existentes que podem não ser necessários durante o período de crise e eliminar suporte. Isso também acontece muito, né? Porque, assim, você vê empresas, por exemplo, a gente já encontrou empresas que possuem diversos sistemas, por exemplo, corporativos, só que não tem ninguém no escritório. O sistema está lá parado. Então, assim, elimina aquele suporte, renegocia isso, não dá para permanecer. Avaliar as iniciativas de tecnologia e investimento. Eu acho que a TI, nesse momento, assim, esse é um ponto super importante, porque, assim, você precisa reduzir custos de TI, mas essa redução ela não pode onerar a retomada, ou ela não pode onerar o crescimento do pós-crise, né? Porque, com certeza, as coisas vão voltar a crescer. Então, você precisa garantir que seja realmente uma redução de custo inteligente, para que você consiga, no final da crise, acelerar de forma muito rápida. E isso apoia também o impacto da TI na liquidez corporativa. E, obviamente, também sob o ponto de vista de contingência, né? Assim, a única coisa que realmente eu acho que o pessoal foi bem eficiente durante o momento de crise é contingência, trabalhar em home office, né? Mesmo as empresas que não estavam 100% preparadas, eles tiveram que se preparar da noite para o dia, né? Então, esse é um ponto também extremamente relevante para esse momento atual. E, obviamente, eu acho que para o pós-crise, assim, quando a gente olha a área de tecnologia, tanto essa parte de você manter, porque assim, não adianta você reduzir custo agora e depois você simplesmente, quando passar a crise, você parar e voltar todos os custos novamente. Custo é igual unha, você tem que cortar o tempo inteiro. Então, assim, se você não criar uma cultura de gestão de custos dentro da área de tecnologia e de redução frequente de custos, é muito fácil você perder todo o ganho que você conseguiu ao longo do tempo. E você vai ter que ser digital, né? Go digital or die. Não tem mais para onde correr. Então, assim, você vai ter que fazer investimentos em digital, né? Então, você vai ter que reduzir custos na commodity de mercado para poder investir em digitalização. Então, é super importante você manter uma cultura da tecnologia de corte frequente e redução de custo. O Wagner contou sobre telefonia. Telefonia é um caso clássico, né? Assim, telefonia, todo ano você tem que renegociar alguma coisa, porque assim, todo ano o preço cai, né? Todo ano entra novos concorrentes, todo ano acontece alguma coisa. Então,
isso vai ter que ser cada vez mais frequente dentro da área de tecnologia para atividades comoditizadas. Então, assim, não tem para onde correr, né? Quem não enxergou isso ainda vai enxergar. Por quê? Porque vai ter que mudar o canhão para digitalização, integração e coisas desse tipo. Então, é um tema o que a que gente está tem na agenda, né, Fábio? Há muito tempo, né? Digital, todo mundo tem seu projeto de digital, mas agora não tem outra, tem que acelerar o que tinham projetos. Tem que. Forceps, né? É forceps, assim, você encara ou você está fora do mercado, né? E pior, se antes você tinha alguns anos para fazer, agora você tem alguns meses, né? A gente tem um cliente específico que ele está montando um e-commerce em um mês. Meu Deus. E é custo no início, né? Então, Não fez propaganda do canal, ele não tem a logística pronta, é um risco no primeiro momento, né? Não tem, assim, mas ou ele faz ou ele morre. Exato. Entendeu? Porque vai demorar muito para a retomada dele. Então, assim, ele está fazendo como se um mês. Então, assim, o cara consegue fazer a compra no site, mas qualquer coisa que aconteça depois é por WhatsApp, é por telefone, entendeu? É meio que... assim, mas é um preço que se paga, né? Então, assim, a gente poderia ter feito isso? Poderia, mas também esperava-se uma crise, uma pandemia, não se esperava. Então, assim, a gente está aprendendo a ter que se antecipar também, né? Então, é fundamental que as pessoas consigam fazer isso. E a agilidade é tudo, né? Assim, você precisa de apoio para fazer isso. Você sozinho é muito difícil, né? As pessoas precisam cuidar da operação, as pessoas têm toda a questão da estrutura corporativa que a área de TI precisa estar inserida. Então, assim, é importante você ter parcerias que realmente consigam acelerar esse processo, entendeu? E que eu acho que é o que está acontecendo agora. Perfeito. É isso aí. Eu sei que nós temos aqui um protocolo, mas é que chegou uma pergunta aqui muito interessante do Alexandre Fernandes, direcionado para o Thierry. Eu não queria perder aqui o embalo, né? E a pergunta do Alexandre Fernandes é: qual o tempo de estudo para a mudança de tecnologia quando você fala de ir para a nuvem e qual o esforço da equipe, pessoas? Para você, Thierry. Pergunta muito interessante e muito capciosa, né? O tempo de estudo vai depender de como a tua estrutura de tecnologias. Então, tem algumas estruturas que são mais complexas, algumas estruturas estão mais, eu diria, são mais antigas, são mais analógicas. No nosso caso, como a gente tem, apesar da gente ser uma indústria muito intensa, né? A gente depende, é uma indústria que funciona 24 horas, de alguma forma o nosso ambiente de TI ele é relativamente simples, né? Então a gente tem poucos legados e isso permite que a gente faça um movimento de uma forma mais tranquila. Então o estudo ele é relativamente rápido, ele levou aproximadamente 3 meses para a gente fazer o estudo, e o esforço da equipe, tudo vai depender de como você está estruturado. Então, se você tem uma estrutura grande de equipe, que você vai fazer tudo de forma interna, isso vai te gerar um esforço maior, porque você vai ter que estruturar toda a tua equipe, ter certeza que ela tem todo o conhecimento para fazer o movimento. A gente utilizou parceiros, né, que já tinham feito esse tipo de movimento, são parceiros que já credenciados, então a gente utilizou esses parceiros, e uma parte da equipe interna. Você tem que saber escolher bem as janelas, né? Você não vai fazer isso num período de fechamento ou em final de mês, então escolha bem a sua janela, alinhe bem com seus parceiros, né? Com as outras diretorias, com as outras áreas. Eles têm que comprar a ideia também, eles têm que estar junto com você para esse movimento. Não se atente a detalhes, né? Então tem que ser um projeto onde o mínimo necessário para rodar a companhia você vai garantir. Se você for olhar para todos os detalhes, para todo mundo quer, você não faz o movimento. Então, é um projeto rápido, mas é um projeto que tem que estar muito bem estruturado e se você puder usar um parceiro, né, um parceiro que já tenha feito esse movimento, eu recomendo, né? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, não é um negócio impossível de se fazer, os problemas são muito pequenos, né? São pequenos ajustes,
e de fato é um movimento que hoje, né, antes quando você tinha que fazer migração de mainframe, de coisas maiores, né, ou até você mudar o seu provedor de data center, era muito mais complicado. Hoje a tecnologia ajuda muito, né? Então você tem todos os testes de latência, você consegue prever tudo que vai acontecer antes de uma forma muito assertiva. Então não é nada assim muito complexo. Perfeito. Desculpa, eu fugi um pouco do script aqui, Marcelo, mas é que surgiu essa pergunta. Não, tudo bem. Isso que é bacana no webinar, né? A gente tem um nível de flexibilidade muito grande e a interatividade também do pessoal é super importante, né? Se me permite agora, eu gostaria de... Claro. Obrigada, Fábio, obrigada, Thierry, brilhante, obrigada pela oportunidade. E vamos continuar conectado, todo mundo, Wagner, Thierry, o Fábio, você. Eu gostaria de agora pedir para o Molan se conectar com a sua câmera, com o áudio, para ele fazer a exposição dele. Seja bem-vindo novamente, Maurício. Opa! Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Não sei se ela foi compartilhada. E foi sim, está sendo compartilhada. Bom, espero que vocês estão vendo aí, não? Faz um positivo se estiver vendo a tela. Ok. Então, obrigado. Queria agradecer aqui o Marcelo, o convite, passar aí uma visão do cenário macro, que a gente entende aqui que é a perspectiva para o Brasil nessa conjuntura, uns 15 minutos aí, a gente pode discutir qual que vai ser a implicação para essa discussão de TI, né? Então, a primeira consideração que eu queria fazer, obviamente, em relação à pandemia, né? Eu acho que a grande conclusão que a gente vê a partir dos números é que o impacto sobre o Brasil tende a ser mais profundo do que em outros países. A curva está subindo de uma forma mais lenta, mas ela não está fazendo aí a inflexão. O que causa aí o choque na economia, esse distanciamento social, é o medo, né? É o medo, são as mortes, e enquanto as mortes estiverem elevadas ou em alta, a gente vai ver a economia realmente muito prostrada. E aqui no Brasil é mais difícil, é diferente, porque você tem um tema de DH, renda per capita, é mais dificuldade de você se manter em casa, a gente tem uma cultura de contato social, condições de moradias adversas, tem também aí uma discussão política da liderança, o que o Bolsonaro fala é diferente do que os governadores falam, tudo isso, obviamente, não ajuda no processo de redução da disseminação do vírus, e isso provavelmente vai levar a gente a ter a um timing mais longo, uma duração mais longa e uma profundidade maior desse choque econômico causado pela doença, né? Esse gráfico aí ele mostra o crescimento diário do número de mortes, uma média diária, né, de crescimento diário. Se a gente mantiver o ritmo atual de um crescimento ao redor de 4% ao dia, a gente termina o mês de junho com 4.000 mortes por dia e um total de quase 100.000 mortes. Se a gente consegue reduzir isso para zero, estabilizar ao longo do mês de junho, a gente reduz o nível de mortes, quer dizer, o número de mortes vai crescendo a um ritmo cada vez menor, atinge 2.000, estabiliza em 2.000 por dia e chega no final de junho com algo como 75.000 mortes, né? Então, para mostrar que não é um cenário trivial em termos de abertura de economia, por mais que você determine a abertura de comércio, a hora que as pessoas estiverem olhando e vendo que morrem 2 ou 4.000 pessoas por dia, que você tem um número de mortes se aproximando de 100.000 pessoas, você tem uma postura diferente em relação à perspectiva econômica, confiança, perspectiva econômica, e principalmente disponibilidade para sair na rua e fazer compras, né? Outro fator que deve afetar a profundidade, a duração da crise, né? A gente deve ter um choque, os números estão mostrando que o choque inicial é semelhante ao dos outros países, algo como uma redução, uma contração da atividade entre o nível que a gente estava e o ritmo atual, deve ser da ordem de 20% de queda no PIB. Se a gente estivesse medindo o PIB mensal, seria algo como 20%. Agora, já falamos aí que a gente vai ter uma recuperação tardia da confiança,
fundamentos fiscais deteriorados, isso é muito importante para o cenário do ano que vem, quando acabar a pandemia, o governo vai ter que fazer um ajuste fiscal. Como é que fica, né? Incertezas políticas e o impacto da inadimplência. Tudo isso sugere que a curva de recuperação é mais para essa azulzinha aí, que a gente demora mais para se recuperar do que os países desenvolvidos como Europa e Estados Unidos, uma normalização mais rápida. Esses países, Europa e Estados Unidos, deram um estímulo fiscal considerável, o Brasil também está com um estímulo fiscal bastante importante, mas a gente vai ter que revertê-lo de forma provavelmente mais abrupta para o ano que vem, senão as incertezas em relação à capacidade de pagamento do setor público vão pesar sobre as perspectivas a partir de então. Então, a gente tem uma tendência de contração mais intensa com recuperação mais lenta em relação aos países, as economias desenvolvidas pelos diversos fatores que eu mencionei, né? Implicação, classificação do risco definitivamente pior, né? A probabilidade de downgrade para o Brasil, os próximos movimentos das agências de rating, possibilidade de downgrade é bem maior do que de upgrade. Voltamos a ter uma dinâmica de dívida pública insustentável, isso não está muito na agenda hoje. A agenda hoje, obviamente, é uma agenda de tentar salvar a economia, né? A economia está na UTI, e você tenta salvar a economia, então a preocupação de sustentabilidade fiscal é por um segundo momento, mas quando ela chegar, ela vai se mostrar restritiva à recuperação. E haverá urgência de reformas fiscais pós-Covid. A linha azul mostra o que era uma tendência de dívida do setor público antes da crise, o que é a tendência atual, né? Então, a gente tinha uma dívida controlada, passamos a ter uma dívida claramente explosiva. E a gente vai aí para um resultado fiscal da ordem de quase 12% do PIB, né? E vai ter que fazer esse ajuste e reduzir substancialmente o déficit no ano que vem, o que, obviamente, vai gerar incertezas e atrapalhar a recuperação. Quarta consideração, câmbio fraco veio para ficar, principalmente nesse ambiente de juros baixos, acho que a Selic tende a algo como 2%. Para mim, a moeda, nessa conjuntura de juro mais baixo, é mais para 6 do que para 5. Tivemos um movimento de taxa de câmbio tendendo a 6, mas aí houve uma redução importante de incerteza política local, que trouxe de volta para 5,40, mas ainda me parece que, na medida que o Banco Central caminha no sentido de reduzir mais a taxa de juros, uma convergência para um nível mais depreciado para a taxa de câmbio, mesmo quando a crise for superada. Então, é mais difícil do que no passado a volta da taxa de câmbio, né? Um ajuste brutal de preços relativos, principalmente alta de preços no setor de alimentos, queda de combustíveis, e a gente vai ver provavelmente a queda de salários. No ano que vem, alguma tentativa de recomposição de preços industriais e de algumas tarifas públicas, né? Então, inflação muito baixa no momento, mas não é um fenômeno de queda generalizada de preços. É queda muito intensa de preços em um setor para uma alta moderada de preços em outro. Então, não é uma tendência de queda da inflação no sentido de redução do ritmo de aumento de preços de uma forma geral. É um fenômeno que ele está ocorrendo de forma muito intensa em determinados setores, em determinados segmentos. E no ano que vem vai ocorrer o contrário. Alguns segmentos vão ter espaço para recuperar preço, né? Provavelmente combustível, né? Acho improvável que o petróleo permaneça no tempo atual, no patamar atual, né? Isso deve ter um impacto aí para o etanol também, para o álcool. Tomara que realmente favoreça aí o setor de açúcar e álcool, né? Que é a área do Thierry, que é importante, gerador de emprego na agricultura. Você vê aí a taxa de câmbio, quando a gente faz uma taxa de câmbio real efetiva, comparando os preços ajustados pela inflação atual e no passado, a gente está com uma taxa de câmbio das mais depreciadas da história. Isso é um desequilíbrio de preços relativos. Alguns preços ficam mais altos em relação a outros e, aparentemente, isso vai ocorrer vai permanecer por mais tempo, assim como foi ali 2000, 2002, 2003, né? Deve permanecer o ano que vem, ficar por um tempo. A inflação sobe? Acredito que sobe no ano que vem. Vai demorar, mas ela sobe porque alguns preços estão muito desalinhados e não há sustentabilidade
de solvência para uma empresa aos níveis atuais, né? Imagina uma taxa de câmbio dessa com custos elevados de importação de bens de capital e de insumos, inviabiliza a produção de certos bens industriais. Acho que a conjuntura atual gera uma oportunidade no mercado de dívida, as condições de liquidez estão muito favoráveis, as instituições públicas vão ser agressivas na concessão de crédito, as instituições privadas também, porque tem um dever moral aí de aumentar os empréstimos. Obviamente que a gente tem sempre esse problema, né, do dinheiro não chegar a quem precisa. Não dá para esperar que realmente isso vai ser diferente dessa vez. Deveria chegar na ponta do varejista, no pequeno empresário, mas é muito difícil. Então, acho que o problema de condições de crédito vai permanecer para quem precisa realmente, mas pode ser uma oportunidade de captação de longo prazo a juros muito baixos para quem já tem um relacionamento bancário mais estabelecido, né? E principalmente acesso a mercado de capitais, né? Principalmente na parte de dívida, muito mais do que na parte de emissão de equity, que acho que ainda os preços vão permanecer deprimidos por um tempo, né? E dólar. O dólar, como eu mostrei para vocês, taxa muito elevada, o câmbio muito depreciado em termos reais. Então, para quem tem alguma proteção aí, capacidade de reajustar preço de forma semelhante à inflação ou até algum hedge natural, pode ser interessante dívida de dólar, mas só de longo prazo, porque a tendência é de apreciação em relação aos patamares atuais no longo prazo. No curto prazo é muito difícil. Então, a gente vê aí os indicadores de liquidez do sistema bancário, muito confortáveis, principalmente nos bancos públicos, e os bancos privados e públicos tentando crescer, tentando aumentar a expansão, tentando expandir o crédito a um ritmo que se aproxima de 10% ao ano. Não é baixo esse ritmo de expansão de crédito, mas obviamente não está chegando, como a gente sabe, na ponta para quem precisa. Para as empresas e para os administradores financeiros, aí é importante ficar atento com a inadimplência. A inadimplência vai crescer. Um tema que eu tenho tratado aqui com frequência é a heterogeneidade da crise. Ela está afetando os setores, impactando os setores de forma muito diferente, né? Como já comentado até pela Denise. Algumas áreas agrícolas vão muito bem, as empresas de aviação estão muito mal. Então, vai ter aquele cidadão que conseguiu manter seu emprego, funcionário público, e vai ter aquele que vai perder o emprego. Então, é uma assimetria muito grande. E a inadimplência vai reagir a isso, e geralmente ela reage quando você tem ciclos de juros muito baixos e aumento de endividamento, e principalmente quando esse aumento de endividamento vem com oferta de crédito por parte de bancos públicos. Então, alguma tendência de rebote da inadimplência, no total, na pessoa física, já em 3,92, ela certamente vai superar os níveis atingidos em 2015 e 2016, que era um período onde a concessão de crédito foi muito forte por parte de bancos, né, com muita seletividade, e agora a gente vai ver as instituições públicas agindo de forma mais agressiva. Então, provavelmente a gente volta para os picos da crise financeira de 2008, 2009, ou até aquele ciclo de alta de 2011 e 2012. Muito cuidado com capacidade de pagamento. Mercados financeiros, o pior já ficou para trás em termos de risco. Não veremos, provavelmente, os indicadores de volatilidade as piores históricas, mas parece que a recuperação de alguns mercados, como o mercado acionário, por exemplo, em ritmo muito acelerado, né? O Ibovespa já voltou para o nível de final de 2018 e o S&P, a Bolsa Americana, já voltou para o nível de final de 2019, né? Nunca houve uma recuperação tão rápida de crises. Pode ver aqui o exemplo de 2008 a 2009, levou 3 anos para a Bolsa voltar para um patamar razoavelmente semelhante ao que estava antes da crise. Então, e a gente sabe que a profundidade da recessão e as incertezas associadas à recuperação são maiores dessa vez do que foi no passado. Tá? Considerações finais, impactos aí, tentando fazer talvez um wrap-up do que já foi discutido no segmento de TI. A gente tem aí um impacto econômico muito heterogêneo, então muitas empresas e pessoas, segmentos diferentes, alguns beneficiados, alguns afetados de forma negativa,
emprego e renda mantido para alguns, mas outros sofrendo dramaticamente, não só pessoas físicas, como alguns negócios, né? Isso tem implicações, obviamente, para crédito na inadimplência, como eu falei. Uma grande tendência é essa tendência de terceirização. Algumas atividades começam a ser terceirizadas em função da crise, em função da necessidade, da urgência, e elas provavelmente não vão ser desterceirizadas posteriormente, não vão ser incorporadas novamente, né? É o caso do cloud, né? do e-commerce, que são mudanças que vieram para ficar. O Brilhante mencionou essa parte do iCloud como um processo que já está ocorrendo para eles e para várias outras empresas. Provavelmente, a partir do momento que se percebe os benefícios, não vai se voltar atrás nessa tendência. O home office, que o Fábio falou também, que se tornou uma necessidade, vai passar a ser uma oportunidade, né? Na medida em que se percebe oportunidade de redução de custos associadas à estrutura das empresas, e principalmente para os próprios trabalhadores, o benefício que se gera ao você evitar os deslocamentos. E não só home office, no sentido de você poder trabalhar, realizar uma parte do seu trabalho fora da empresa, mas como também os deslocamentos associados a reuniões, né? A gente vai percebendo que não precisava fazer tanta reunião presencial. Então, as tendências a se desenvolverem aí, realmente, essa parte de acesso remoto, ferramentas de gestão e sistema de transmissão de dados, informações que antes se faziam dentro da empresa, se fazendo fora, e, obviamente, o acesso à nuvem, remotamente, ele se torna uma necessidade uma tendência que não dá para voltar atrás, né? Tanto o Thierry quanto o Fábio mencionaram aproveitar o momento também para utilizar a TI para criar valor com baixo investimento e utilizar a tecnologia para fazer negócios. Então, na medida que a gente transfere, né, a forma de se relacionar com investidores, quer dizer, com fornecedores, prestadores de serviços e clientes, a gente transfere de uma forma presencial para uma forma de tecnologia, né? Seja através de um aplicativo, seja através de reuniões virtuais, a gente também, e principalmente na parte quando você desenvolve aplicativos para fazer esse relacionamento com fornecedores, prestadores de serviços e os próprios clientes, surge aí uma oportunidade em termos de Big Data, né, de acesso à informação. Você passa a ter uma grande oportunidade de conhecer melhor o comportamento do seu cliente, conhecer melhor, ter melhor acesso às formação de preço dos fornecedores e enxergar oportunidades melhor para reduzir custo também de compras e conhecer melhor o seu cliente e saber como fazer melhores negócios também com ele. O grande desafio nesse processo, segurança, né? A gente vai ter que desenvolver formas inteligentes e eficientes de permitir o acesso a informações confidenciais para as pessoas, viabilizar as autorizações, fazer aí as transferências de valores, que são autorizações para transferir valores, e nesse sentido, o que se via muito como uma saída, e ainda está muito incipiente, é a tecnologia de blockchain e criptomoedas. A gente percebe que nesse momento de crise há uma desvalorização muito grande desse tipo de ativo, que é envolvido em grande grau de incerteza, uma volatilidade muito grande nesses valores. Então, ainda acho que é muito cuidado em relação a essas tecnologias novas de transferência de valores e muita atenção à segurança nesse relacionamento entre funcionários e gestores, fornecedores e clientes, tá? Então, essa aqui é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar conversando e de poder, principalmente ao Marcelo, pelo convite de participar desse debate. Estou aí à disposição, se quiserem conversar um pouco mais. Eu vou dar a apresentação para o Marcelo. Se precisarem de algo, deixei o meu contato aí no início da apresentação. Estou à disposição de todos, hein? Obrigado. Eu tenho uma pergunta. No seu cenário, qual o impacto ou a influência das questões políticas? Ou seja,
se houver uma melhora no quadro político, em termos de alinhamento entre governo federal, estadual, municipal, se baixar um pouco a pressão com relação aos aspectos políticos, isso influencia diretamente esses cenários que você apresentou ou é incipiente essa influência? Então, ele pode ser uma grande oportunidade, né? O cenário ele já incorpora uma instabilidade política grande, os investidores institucionais internacionais, eles já têm uma grande desconfiança em relação ao país, os recursos estão saindo, principalmente os recursos de curto prazo, bolsa de valores, renda fixa, e qualquer movimento no sentido de gerar estabilidade é uma grande oportunidade de melhora. A melhora da bolsa de ontem, que ela subiu quase 5%, tem muito a ver com aquela reunião do Bolsonaro com os governadores, que ocorreu no finalzinho da semana passada, né? O fato do vídeo, do vídeo da reunião ministerial não constar não ser um grande constrangedor para o governo, para aumentar o nível de tensão, isso gerou já um impacto imediato e direto no mercado acionário. Para ter uma ideia do potencial de melhora. As expectativas hoje são expectativas negativas. Então, movimentos políticos, no sentido de reduzir o grau de tensão, reduzir o grau de conflito, podem gerar grande oportunidade de melhora de preço de ativos, que, por sua vez, correspondem à melhora de confiança e tem impacto direto no crescimento, né? Então, o cenário ele é um cenário ainda de muita turbulência, mas qualquer sinalização de melhora é uma oportunidade para a gente ver aí aquela curva que eu mostrei de contração, intensidade de contração e timing de recuperação, apresentar uma dinâmica melhor do que a gente tem na perspectiva atual. Wagner, você gostaria de fazer alguma pergunta ao Maurício? Não. Se eu quero fazer, desculpa, falhou aqui. Você gostaria de fazer alguma pergunta ao Molan? Não, eu acho que ele fez aí boas observações, que fazem muito sentido. Acho que essas questões, principalmente esse comentário agora da sua pergunta, Marcelo, eu concordo totalmente. Quanto mais estabilidade política, eu acho que melhor é para a economia, né? Vamos esperar que efetivamente isso aconteça, né? É sempre uma esperança. Thierry, Desculpa, Marcelo, tem uma pergunta aqui do Nélio, né, sobre a Selic, né? Acredito que a Selic deva chegar em algo como 2% nesse ano e vejo o consenso do mercado muito convencido de que essa taxa vai permanecer baixa por muito tempo, que não tem alta da inflação, mas eu coloquei que esse ajuste de preço relativo é muito intenso e que no ano que vem alguma recomposição vai se fazer inevitável. Então, acredito que a tendência é de alta para o ano que vem. Por isso que eu coloquei também que a perspectiva de acesso ao mercado de dívida pode ser uma oportunidade interessante nesse momento. Alta no ano que vem, tanto pela recomposição de alguns preços, mesmo com a atividade econômica ainda com grande utilização de capacidade, né, com baixa utilização de capacidade, os preços vão ter que se recompor naturalmente, senão inviabiliza a atividade da empresa, e tem os riscos que prevalecem, que vão prevalecer, principalmente na área fiscal, devem levar aí a manutenção de pressões na taxa de câmbio, e isso tem algum impacto inflacionário na segunda metade do ano que vem, com alta de taxa de juros. Então, veja a taxa de juros bem mais alta no ano que vem, voltando para 5 ou até acima de 5. Tem uma outra pergunta no chat também, na Luciana. Ok, só que me fugiu aqui. A Luciana, então, a perspectiva de prolongamento das MPs de redução e suspensão de jornada pelo governo. A MP de redução e suspensão de jornada, essa MP não está dando muito certo. Pouca gente tem aderido, que faz sentido, né? Você exige da empresa não demitir, mas nessa altura do campeonato, para alguns negócios, é pouco factível não demitir. Então, essa MP não é chave. O que pode ter aí uma perspectiva de prolongamento são medidas de transferência de renda.
o tal de R$600, né? Isso deve ter aí uma prorrogação, principalmente em função das próprias incertezas políticas, e acho que esse é o grande desafio fiscal do ano que vem, né? A gente tem aí um déficit que vai superar 700 bilhões, o déficit primário, só sem contar juros, 700 bilhões de reais, e para o ano que vem o governo vai ter que fazer um orçamento lá em agosto e setembro, eliminando uma série de transferências de renda para poder baixar esse déficit. E como é que ele vai fazer isso num ambiente tão tenso politicamente? Acho que esse é o grande potencial de instabilidade política / econômica do segundo semestre. Que tipo de medidas que vão ser prorrogadas e que tipo de medidas que vão ser suspensas ao longo do segundo semestre. As medidas de transferência de renda dificilmente vão ser totalmente eliminadas. Algum programa de transferência de renda mais permanente do que o próprio Bolsa Família vai permanecer nesse cenário. Obrigado, Maurício. Thierry, você tem alguma pergunta para o Molan? Não, pergunta eu não tenho, não. Acho que ele colocou bem as três grandes crises que a gente tem. Uma crise sanitária que ela vai se prolongar de fato pelos fatores que ele colocou, questão de DH, questão de infraestrutura, isso é bastante preocupante. A questão da crise econômica, né? A economia ainda não vinha num viés de recuperação no ritmo que a gente gostaria, vinha andando de lado e, de fato, ela vai ser fortemente impactada, principalmente na parte de renda, né, da população perdendo renda muito rápido. Isso acaba afetando o consumo e também acaba afetando o ambiente das empresas em geral. Mas acho que a principal crise é, de fato, uma crise de liderança, que passa por toda a questão política, né? Enquanto a gente não conseguir estabilizar a questão política e a questão de liderança, as duas outras crises elas acabam sendo impactadas e elas acabam sofrendo mais. Então, a gente torcer para que a gente consiga estabilizar a questão política e principalmente de liderança. Obrigado, Thierry. Fábio, alguma questão para o nosso amigo Maurício? Não, Marcelo, acho que está bem claro o que o Maurício falou. Eu acho que o Thierry e o Wagner também acabou complementando aí algumas dúvidas que eu tinha. Acho que não. Tá bom. Denise, alguma pergunta, consideração final? Eu tenho, sim. O Maurício escutou o nosso debate aqui muito com viés do setor privado, e a minha pergunta para ele é o seguinte: na pandemia ficou claras as nossas dificuldades sociais, infraestrutura, políticas, etc. Eu queria saber a visão do Maurício com relação à tecnologia no governo, né? Qual que é a leitura dele com relação ao quão tecnológico o nosso governo está, à luz de um gasto importante, né, com TI. Olha, o governo ele é muito avançado em algumas áreas, isso que é interessante, né? Você tem algumas áreas de excelência dentro do governo, mas eu acho que o que fica mais patente nessa crise atual é como que o país ainda não consegue ter um cadastro das pessoas, como que o país não consegue ter acesso remoto à população, um registro organizado, e aí você vê a tentativa de criar um programa de distribuição de renda, as pessoas fazendo maior fila na Caixa Econômica Federal, porque o CPF não bate, porque o aplicativo não funciona, porque, quer dizer, no final das contas, dentre todos os motivos que eu mencionei, porque o país vai ter uma crise mais profunda do que outros, lá nos Estados Unidos o governo vai fazer um programa de expansão de renda, e ele manda um cheque para a casa do cidadão, ele faz um depósito na conta. Aqui o indivíduo tem que fazer fila na Caixa Econômica Federal no momento em que você não pode gerar aglomeração, né? Então, como a gente engatinha ainda na tecnologia, na ponta, nesse relacionamento de governo com população. Dentro do governo, os processos, principalmente em alguns ministérios, os ministérios que têm mais dinheiro, eles são bastante avançados. Mas nessa relação, considerando a população como um cliente e o governo como uma empresa, é uma relação péssima, a incapacidade que a gente tem de manter ainda um cadastro, manter informações atualizadas, confiáveis. Outro aspecto que foi levantado no debate de vocês, né, o acesso telefonia, Wi-Fi em determinadas regiões do país, muito precário ainda, não permite que você consiga fazer esse relacionamento com todos. Então,
acho que existe uma área de atuação que eu diria que é urgente nesse relacionamento de governo com sociedade, para poder, justamente nesses tempos de maior dificuldade, saber quem está precisando do dinheiro, como é que faz, qual que é a empresa que não está conseguindo se sustentar, como é que ela tem sido o faturamento dela, como não tem sido. Então, a falta de informação é brutal e eu acho que seria desejável que a gente desenvolvesse algo nesse sentido. Excelente. Denise, considerações finais, um grande papo que a gente teve aqui, excelente, foi realmente um evento muito bacana. Quer falar as suas considerações finais? Sim, claro, eu já estou pensando qual vai ser o próximo tópico, porque eu gostei do modelo, começando cedo ainda, olha, 9 horas, 9 e pouco, já dá para começar aí o segundo turno, fiquei muito satisfeita, um público grande, né, e seleto, que é o que a gente realmente buscava, e pronto, estou à disposição para continuar aí trabalhando em parceria com o IBEF, com os nossos parceiros. Obrigada a todos. Eu agradeço a todos, ao Wagner, Maurício, Thierry, Fábio, a própria Denise, a Rimini Street pelo patrocínio, e agradeço também aos nossos mantenedores novamente, agradeço a todos que estiveram presentes até nós, tivemos o pico de 100 pessoas conectadas nesse evento, então um evento de sucesso, parabéns a todos, bom dia, bom final de semana. Obrigada, Obrigado a todos, boa semana a todos. Até logo. Tchau, tchau.